Jornal SINLAB News. Olá, está começando a edição semanal do jornal SINLAB News, sempre com informações de forma correta e na medida certa para você. Estaremos destacando que a partir então do dia 30 de maio, as agências do Correio vão atender aposentados e pensionistas do INSS, justamente que foram vítimas de descontos não autorizados em suas aposentadorias. Estaremos também falando do mega evento que aconteceu em São Caetano do Sul, que é Adoradores Fest, lá na igreja Sara Nossa Terra. E estaremos apresentando também para você outros acontecimentos dentro da SINLAB, que é a convenção que, inclusive, acontecerá em Limeira no dia 31 de maio, próximo sábado. E além disso, estaremos falando também sobre turismo, a Amazônia Azul, que justamente está buscando equilibrar a questão de exploração e também a questão de preservação desta Amazônia. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal SINLAB News. Então, vamos a ela. E está no ar o jornal SINLAB News. E começamos esta edição do SINLAB News, onde nós temos a seguinte informação bastante útil para você que é aposentado. A partir do dia 30, então, de maio, as agências de correio vão atender aposentados e pensionistas do INSS que podem ter sido, então, vítimas de descontos não autorizados feitos por entidades associativas. O anúncio, inclusive, foi feito pelo governo federal. Vamos acompanhar nesta reportagem para você. E preste atenção nesta informação. As agências do INSS não vão fazer atendimento presencial, apenas as agências dos Correios. A Maria Amélia percebeu os descontos no contra-cheque, mas não conseguiu contato com o INSS nem pelo celular e nem pelo telefone 135. Hoje mesmo já tentei, né? Já tentei várias vezes, desde que quando começou a surgir isso aí que eu estou tentando e não consegui. E eu prefiro ir pessoalmente para resolver, presencial mesmo. Dos 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto no contra-cheque, de forma regular ou irregular, até agora menos de 2 milhões já informaram que não autorizaram descontos e pediram a devolução dos valores. O número está abaixo das expectativas do governo, que estimava inicialmente 4 milhões de vítimas. Parte dos que não acessaram o sistema podem estar com dificuldade para usar a internet e o aplicativo Meu INSS. Por isso, a partir do dia 30, o atendimento vai poder ser feito no modo presencial pelas agências dos Correios. Não precisa correr, não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto. A ideia é que a gente passe um pente fino sobre todos os descontos associativos. Então não precisa correr, não precisa a partir do dia 30 formar uma fila numa agência do Correio. Se você for no dia 30, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, vai ser
atendido da mesma forma e, havendo ressarcimento, vai ser pago no mesmo período. 4.730 agências em 73% dos municípios brasileiros vão atender os aposentados que ainda não acessaram o sistema de consulta aos descontos. Vai ser preciso levar apenas um documento de identificação e, se não puder ir pessoalmente, o segurado pode mandar um responsável com uma procuração. O sistema do INSS vai ser compartilhado com os Correios. Com a ajuda do funcionário, o aposentado vai ter acesso a todas as informações sobre os descontos, dizer se foi ou não autorizado e pedir a devolução em caso de irregularidade. O atendimento vai gerar um comprovante com número, data e horário. O INSS e nem os Correios mandam carta, mandam mensagem, mandam WhatsApp, ligam para você. É você que procura, é você que entra no aplicativo, é você que entra na página, é você que entra... você que liga no 135 e é você que vai nos Correios. Na semana que vem, os funcionários dos Correios serão treinados e o sistema de integração com o INSS validado. A gente reforça, os canais preferenciais de atendimento continuam sendo o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. E quem já fez a validação não precisa procurar as agências dos Correios. Se é meu, eu quero receber, com certeza. Não quero deixar para trás. Vou atrás. Vamos também falar de saúde, que o governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive, já confirmou mais 2 mortes pela febre Oropouche, que é transmitida pelo mosquito Maruim. Nesse ano já são 3 óbitos pela doença aqui no estado. Vamos confirmar. Justamente na semana passada, nós falamos sobre a primeira morte pela Oropouche aqui no Rio de Janeiro e alertamos para o grande aumento do número de casos, pois agora são mais 2 óbitos confirmados pela doença. Uma mulher moradora de Macaé, no norte do estado, 34 anos de idade, e outra mulher de Paraty, de 23 anos. As duas tiveram os primeiros sintomas em março, foram hospitalizadas e morreram dias depois. A febre Oropouche é uma doença viral transmitida pelo mosquito Maruim, também conhecido como mosquito pólvora. É um mosquito muito pequeno, vive nas matas e gosta muito também de plantações de banana, plantações de goiaba ou local onde há muito lixo orgânico. A doença se manifesta pela febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, parece um pouco com a dengue. A febre Oropouche, ela era mais comum na região amazônica, mas nos últimos anos vem chegando também em outras capitais, em outras cidades aqui do Brasil. Em 2023, por exemplo, eram apenas 800 casos. Já no ano passado, em todo o Brasil, tivemos 13.800 casos, ou seja, um grande aumento. Aqui no Rio de janeiro a maio, são 1.581 casos da Oropouche. Nós conversamos agora à tarde com o infectologista Júlio Croda e ele falou um pouco mais sobre a doença e pediu alerta das autoridades para o problema. Vamos assistir. Até pouco tempo atrás não tinha nenhum óbito relacionado à Oropouche, nenhum problema do ponto de vista da gestação, nenhum relato em relação a isso. Atualmente, por conta da expansão da Oropouche e do aumento do número de casos, a gente está observando o que a gente chama desses eventos mais raros, né? De óbito, de consequência para a gestação, transmissão para o feto. Até a gente conhecer melhor a doença, é importante adotar as medidas preventivas, e principalmente para esse público mais específico. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, do ponto de vista do poder público, é fazer uma vigilância mais adequada, entender como esse espalhamento da doença vai se dar nos próximos anos, estabelecer critérios de diagnóstico laboratorial mais adequado e monitorar principalmente as consequências da infecção. Muito bem, vamos falar então da TV SimLab e dos eventos que acontecem com a cobertura dela por completo. Aconteceu então um mega evento em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, no último sábado, dia 24 de maio, na Igreja Sara Nossa Terra, o Adoradores Fest, com a realização da produtora Celeste Pro e a cobertura da TV SimLab. Inclusive, a JM Evento, que terá várias edições, essa inclusive foi a primeira, quem está produzindo e trazendo
O objetivo principal é descobrir novos talentos da música cristã e também dar oportunidade para os veteranos da música. E é também uma coisa bastante interessante, uma oportunidade que vocês que são cantores e que têm bandas cristãs e querem mostrar seu talento, então entre em contato com a nossa produtora. Com certeza iremos esclarecer todas as suas dúvidas e abrir esta oportunidade. Nós vamos conferir o que aconteceu neste evento. Isso aí, Adoradores Fest, logo, logo, próxima edição. Deus abençoe! Vamos agora falar de saúde e os fatores que fazem com que a nossa visão acabe ficando alterada e precise justamente daquele diagnóstico médico. Como a questão de diabetes, a idade também avançada é um ponto bastante importante. Mas queremos ressaltar que em Porto Alegre, a fila de espera por um atendimento oftalmológico pelo SUS está grande e muita gente se encontra nesta fila. Mas vamos observar detalhes na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. O Hospital Banco de Olhos é um dos principais serviços de referência do Estado e 74% dos atendimentos, ou 9 mil consultas e 7 mil cirurgias por mês, são pelo SUS. O Roberto hoje buscou atendimento. Ele tem diabetes tipo 1, mas não estava preparado. Nunca esperava que ia atacar a visão, disse que ataca tudo, até hoje estava bem, né? Nunca me incomodou às vezes, foi de repente. Daí o doutor falou que isso veio já desde a doença mesmo, tá com a deveria dar.
partir de agora, então, começa a tua caminhada em relação... Essa, né? A relação das vistas agora, né? Eu perdi uma vista, posso perder a outra, como ele falou. Um caso grave, por isso a porta de entrada do Roberto foi pela emergência e ele sai com a consulta marcada. Mas, por regra, pode demorar bem mais. A oftalmologia é a especialidade com a maior fila de espera hoje no estado. Só aqui na capital são 33.800 solicitações de oftalmologia adulta, segundo dados de abril. Nós temos um envelhecimento da população, a principal causa é refração, então há necessidade de óculos. Essas pessoas elas precisam de revisões sistemáticas anuais a cada 2 anos e isso acaba aumentando a fila. A expectativa nossa é que ao longo desse ano a gente consiga reduzir e chegar a um patamar onde a necessidade de consulta seja em 30, 60, 90 dias, não mais do que 6 meses, como já aconteceu aí em tempos anteriores. Pois a crescente demanda por causa do envelhecimento vai exigir planejamento e prevenção. Quase todos nós vamos ter catarata quanto mais próximos de 100 anos a gente chegar. Outras doenças também chegam, como a diabetes, né? E aí essas são doenças do comportamento, que são doenças evitáveis, são doenças manejáveis e que têm efeito na visão. Sabendo que ali pelos 40, 45, talvez 50, todos nós vamos precisar passar por um evento de avaliação com um oftalmo e provavelmente usar uma lente ou fazer alguma correção. E chega agora no jornal Sim Lab News, o Momento Jurídico. Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje mostra a questão da isenção do IPI para pessoa com deficiência que não depende de restrições na CNH. É o que decidiu a segunda turma. Vamos acompanhar mais de perto. Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a isenção de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência não depende de restrição na Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2022, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com algum tipo de deficiência. Para facilitar a locomoção de uma parte dessa população, quem possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pode solicitar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de um carro. Esse benefício é limitado para veículos de até 2.000 cilindradas, com no mínimo 4 portas e movido a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão, híbrido ou elétrico. O advogado Arthur Pittman, especialista em direito tributário, explica como entrar com o pedido. Hoje, a Lei 8989, mas também a regulamentação da Receita Federal, exige que o adquirente que pretende fruir do benefício da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e, com isso, comprar o veículo mais barato, quando comparado àquele cenário em que ele é comprado no mercado regular e geralmente tributado, ele precisa de uma habilitação prévia perante a Receita Federal. Tem que comprovar as condições por meio de uma documentação específica, além de compatibilidade financeira para aquisição daquele veículo. Uma vez habilitado, você está autorizado, portanto, habilitado para fazer a aquisição desse veículo e a eventual concessionária ou mesmo o fabricante pode fazer a venda para você sem o destaque do imposto, com um ganho considerável em relação ao preço, um preço mais barato, portanto. Em um caso que chegou ao STJ, um homem com visão monocular solicitou isenção de IPI para a compra de um veículo, argumentando que a exigência de CNH com restrição não tem base legal. A Receita Federal havia negado a isenção, alegando que pessoas com visão monocular não teriam esse direito. Mas a Lei 14.126 de 2021 reconhece essa condição como deficiência. O homem recorreu ao STJ após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar o benefício. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a lei sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis é clara ao garantir o benefício fiscal sem exigir restrições na CNH ou adaptações no veículo, desde que haja a comprovação da deficiência. Afrânio Vilela ressaltou ainda que a administração tributária deve respeitar a legalidade, ou seja, não pode impor exigências não previstas em lei.
Ele também mencionou que a retirada das exigências de acuidade visual mínima ou campo visual reduzido com a revogação de norma específica fortalece o direito à isenção para pessoas com visão monocular, como no caso do recorrente. Com isso, a segunda turma deu provimento ao recurso especial. Vamos também nessa edição falar do INSS, que voltou a autorizar os contratos de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Esses contratos voltaram a ser autorizados desde que o beneficiário cadastre os dados biométricos. A medida, inclusive, serve para evitar aqueles contratos emitidos mediante fraudes e sem a devida autorização. Agora preste atenção nessas orientações. Para fazer o cadastro, é preciso ter o aplicativo Meu INSS no celular. E a seguir, as etapas de segurança de acordo com o INSS. A medida serve, então, para garantir a segurança não só do usuário em si, mas do sistema como um todo. E a concessão de autorizações Procrédito consignado estava suspensa desde 8 de maio. Veja mais detalhes no pé da tela, agora Agência Brasil, ebc.com.br. Dados voltaram a ser autorizados desde que o beneficiário cadastre os dados biométricos. A medida serve para evitar contratos emitidos mediante fraude na autorização. Para fazer o cadastro é preciso ter o aplicativo Meu INSS no celular e seguir as etapas de segurança. De acordo com o INSS, a medida serve então para garantir a segurança não só do usuário em si, mas do sistema como um todo. E a concessão de autorizações para o crédito consignado estava suspensa desde 8 de maio. Detalhes você já sabe, tenho certeza, no pé da tela agora, agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos falar da dengue. Em comparação com o ano passado, o número de óbitos causado pela dengue em todo o Brasil caiu 80%. Mas ainda assim, os números estão altos. Isso porque o estado que mais preocupa é São Paulo, que concentra nada menos que quase 70% das mortes causadas, inclusive, pela doença em todo o país. Vamos observar. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, desde o início do ano, em todo o Brasil, foram registradas 1.008 mortes causadas pela dengue. O número é bem menor do que o registrado nas 20 primeiras semanas epidemiológicas do ano passado, quando foram contabilizados mais de 5.400 óbitos. Em 2025, o estado de São Paulo concentra a maior parte das mortes. Até o momento, foram registradas 693. O estado do Paraná é o segundo colocado, com 84 mortes. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Muito bem, estamos de volta agora falando do Senado, que deve votar um projeto de lei que cria um marco para o licenciamento ambiental aqui no Brasil. Inclusive o assunto é um assunto bastante polêmico, porque o projeto coloca em lados opostos tanto ambientalistas e ruralistas. A questão é desta permissão às regras para as obras que possam causar, inclusive, impactos no meio ambiente. Vamos observar com mais detalhes nesta reportagem. Foram 20 anos de tramitação de um texto que colocou em lados opostos ambientalistas e ruralistas. O projeto de lei geral do licenciamento ambiental busca uniformizar os procedimentos para a concessão de licenças em todo o país. É por meio do licenciamento ambiental que o poder público autoriza, por exemplo, a instalação de empreendimentos que utilizam recursos naturais ou que podem causar impactos ao meio ambiente. De forma geral, o projeto propõe simplificar a concessão de licenças para empreendimentos de pequeno e médio porte, por meio da autodeclaração.
Na prática, isso significa que, em vez de o poder público analisar os impactos ambientais, os próprios responsáveis pelas obras farão essa avaliação. A lei ela destrava, ela traz simplificação, mas ela não traz fragilização para a lei. As punições e para quem não tiver são inclusive mais duras do que aquelas que se tem hoje. Mas ambientalistas alertam que a autodeclaração prevista no texto pode aumentar os riscos ambientais e acelerar o ritmo de desmatamento no país. Brumadinho e Mariana eram considerados projetos de médio impacto. Projetos que vão ter licença automática. Todo mundo aqui se lembra do tamanho da catástrofe ambiental que foi isso. E detalhe, esses foram projetos licenciados. Ah, mas como assim? Foram projetos licenciados que o empreendedor não cumpriu o que tinha que ter cumprido. Para povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, o impacto é extremamente severo, né? Porque o projeto de lei ele prevê que a consulta livre, prévia e informada ela só deve acontecer em territórios que já estão homologados ou já estão com todo o processo de regularização fundiária finalizado. E a gente sabe que há diversos territórios que estão em processo de regularização. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o projeto representa retrocessos graves, ameaçando a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. Muito bem, vamos falar então de cursos aí, deliberado pelo governo federal. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que é um dos mais renomados em nosso país, agora tem curso de formação em medicina. Isso parece até ser um assunto privado, mas ele tem bastante interesse também pelo público. O curso foi autorizado, inclusive, pelo Ministério da Educação e a ideia é ampliar seu número de médicos, tanto para o SUS como também para a iniciativa privada. Vamos observar o evento. Serão 100 vagas por ano para o curso de medicina lançado hoje pela Faculdade Sírio-Libanês. 10% das vagas serão destinadas a bolsas integrais. Durante a cerimônia de lançamento do curso, estiveram presentes o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então essa é uma instituição, tenho certeza, dará todo o arcabouço científico, preparatório para o exercício da profissão, com essa visão humanista de amor às pessoas. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a iniciativa reforça o atendimento do SUS e amplia a formação de profissionais qualificados. Só vai enfrentar isso se a gente tirar qualquer tipo de preconceito e utilizar toda a estrutura que a saúde brasileira tem, seja privada, filantrópica, pública, estatal, com um único olhar: cuidar do nosso povo brasileiro e garantir um tempo adequado para o atendimento médico especializado no nosso país. O novo curso faz parte de uma estratégia do MEC para ampliar o número de médicos no país. A autorização foi concedida dentro do escopo do programa Mais Médicos, que prioriza instituições com excelência em ensino. Durante o evento, o ministro da Educação reforçou também a importância da formação presencial, especialmente na área da saúde, em que o contato direto com o paciente é fundamental. O ato de hoje coincidiu com a assinatura do presidente Lula, em segunda-feira dessa semana, do marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Uma ação importante desse decreto é que nenhum curso na área de saúde pode ser feito à distância mais nesse país. Eu acho que é um marco importante para garantir qualidade na formação dos nossos profissionais deste Brasil. Muito bem, vamos falar de ecologia. Mais de uma coisa interessante, vamos aprender. As mudanças climáticas podem afetar a vida reprodutiva, inclusive das abelhas, porque elas não simplesmente produzem mel, mas são responsáveis pela polinização de diversas espécies em nossa natureza. Vamos conferir detalhes nesta reportagem da TV UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Açaí, eucalipto, café, caju, com flores que oferecem um verdadeiro banquete para as abelhas. Nesta propriedade, o seu Ozanam tem um espaço para a produção de um delicioso mel. Mas além de degustar todo esse sabor, ele ajuda na preservação do meio ambiente. Aqui não entra veneno,
Aqui a maioria das plantas são plantas frutíferas, justamente para ajudar as abelhas, e a ideia nossa foi exatamente essa, ter um ambiente agradável, calmo e com bastante flores para ajudar na criação das abelhas. Hoje o espaço está recebendo a visita de um grupo de pesquisadores da UFMA que está estudando a interferência da mudança climática no processo reprodutivo das abelhas. O que a gente quer entender é justamente como as características da paisagem estão influenciando no número das populações de abelhas. Está comparando entre diversas áreas. Então a gente tem áreas bem protegidas como essa e tem áreas onde essas abelhas estão com um estresse maior por conta da proximidade do desmatamento, uso de pesticidas, por exemplo. O desmatamento e o uso de agrotóxicos são 2 fatores que interferem na biodiversidade. Sem riqueza natural, não há flores e pólen, e todo o ambiente sai perdendo. As abelhas produzem um delicioso mel, mas o que muita gente não sabe é que elas são muito mais do que operárias do sabor. Para as plantas, são essenciais no processo reprodutivo e na manutenção de diversas espécies. Além disso, muitas não produzem mel, mas continuam sendo importantes pelo trabalho de polinização. Esses insetos contribuem para a segurança alimentar do planeta e, sem eles, plantas e animais podem até mesmo ser extintos devido ao desequilíbrio ecológico. Em todo o mundo, o número de abelhas está diminuindo. Esse trabalho de campo vai contribuir para o maior entendimento do que pode estar acontecendo, por exemplo, no Maranhão. Descobertas que animam novos pesquisadores. Eu pretendo continuar pesquisando mais sobre como isso afeta as abelhas, e é importante ressaltar que se as abelhas são prejudicadas, a biodiversidade inteira é prejudicada. Então, o recado: preservem as abelhas e vamos mantê-las aqui do nosso ladinho, porque elas são nossas aliadas. Abelhas, mel, biodiversidade, um planeta com riqueza natural e um ambiente saudável para todos. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. Alô, amigos, estamos aqui nos estúdios da TV SimLab, que tem a sua TV e também a rádio, para lembrar você que agora você acompanha diariamente o jornal SimLab News às 20 horas às sextas-feiras, mas eu quero lembrar você, além desta oportunidade, você que tem aí o seu comércio, quer fazer sua divulgação, nós estamos abertos para isso. Você que quer aí, limpar seu nome também, tá aqui. Nós temos uma empresa especializada para atender você. Você também que busca aí, fazer a sua transmissão do seu evento, da sua festa, nós temos equipe para atendê-lo também. E lembrando mais ainda, você que quer fazer o seu programa aqui na TV SimLab, estamos abrindo a oportunidade para você trazer seus cantores, trazer você como apresentador e somar nessa equipe. E mais ainda, você que gosta de futebol, vem pra cá, quer fazer o programa aqui, na Rádio SimLab ou então na TV SimLab, falando de futebol? A oportunidade chegou, está aberta aí pra você. E você quer saber como você entra em contato conosco? Observe aí, aí na tela tá correndo o GC com os telefones aí da sua TV SimLab pra você, e também os nossos estúdios e rádio estão nessa conexão ligada para você. Mas não esqueça, estamos também nas redes sociais. Você que utiliza aí o Instagram, nós temos aí Facebook também e também o YouTube. Acompanhe toda a nossa programação em repetição, em escala, em novidade para você, sempre com um novo ponto de destaque. É a sua TV SimLab, trazendo para você não só o estúdio, a rádio, mas a vida no seu núcleo social e trazendo também o sucesso que você busca, graças a Deus. Vamos falar agora do Prêmio Nobel da Agricultura, porque o Brasil tem a primeira mulher a receber um prêmio considerado Nobel da Agricultura. A premiação é um reconhecimento ao trabalho de uma cientista, que inclusive é da Embrapa, sobre os insumos biológicos, que revolucionou a agricultura aqui no Brasil. Vamos observar. Natural de Itapetininga, interior de São Paulo, a cientista Mariângela Hungria se dedica há mais de 40 anos ao desenvolvimento de tecnologias em microbiologia do solo.
O trabalho permite aumentar a produção e a qualidade de alimentos ao substituir fertilizantes químicos por micro-organismos. As pessoas achavam que você só conseguiria produzir alimentos em quantidade suficiente se usasse muito químico. E eu falava, não, tem um caminho aí onde os biológicos podem substituir parcial ou totalmente os químicos. E isso era totalmente desacreditado, ninguém acreditava isso. Mas eu nunca desviei dessa crença que eu tinha, nunca desviei 1 milímetro. Foi essa perseverança que trouxe resultados importantes às pesquisas de Mariângela. Ela também contou, ano após ano, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, onde a cientista é bolsista de produtividade do mais alto nível. É uma satisfação, para o CNPq realmente tê-la, no seu corpo de bolsistas, produtividade, porque demonstra justamente o cumprimento, da missão do CNPq, o reconhecimento também do CNPq enquanto agência de fomento. Idealizado em 1986 pelo norte-americano Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde, o prêmio é um reconhecimento internacional àqueles que trabalham para aprimorar a qualidade e a quantidade de alimentos no mundo. No Brasil, apenas 3 cientistas homens foram vencedores. Esse prêmio é dado, já foi 56 laureados nesse prêmio, tem 20 e poucos anos que esse prêmio é dado, e daí então é o maior do mundo, entendeu? E quando que eu ia pensar que aqui do interior do Paraná, aqui na Varta, na Embrapa Soja, concorrendo com pessoas de todo mundo, pessoas fantásticas, eu ia ser a vencedora. E também no jornal Sim Lab News vamos falar de reinauguração. Tivemos aí a cerimônia de entrega da Ordem e Mérito Cultural, mas também nesse evento foi reinaugurado um dos marcos históricos do Rio de Janeiro, o Palácio Gustavo Capanema. Vamos observar. É dia de festa não só aqui no Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Foi reaberto o Palácio Gustavo Capanema com as presenças do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. É um prédio icônico que faz parte da nossa história e foi construído a muitas mãos. Basta dizer que o projeto teve a participação de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Afonso Heide, tudo com consultoria do arquiteto Le Corbusier. A reforma só foi possível graças às verbas de 84 milhões de reais do PAC do governo federal. A Ordem do Mérito Cultural foi entregue a 112 pessoas e 14 instituições. Entre os agraciados, nomes consagrados da nossa cultura, como Alceu Valença, Alcione, Fernanda Torres, Tia Surica, Xuxa, Milton Nascimento, Janja Lula da Silva, Ney Matogrosso, Camila Pitanga, entre outros grandes nomes brasileiros. É bom destacar que o novo Gustavo Capanema estará aberto a visitas para que todo brasileiro possa conferir a beleza desta joia da nossa arquitetura. O Capanema representa um período da história do Brasil em que o país se modernizava e buscava sua identidade. Vamos conferir na reportagem que preparamos. As obras de construção do palácio começaram em 1937, no início da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Entre os autores do projeto, nomes renomados, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, além de Eduardo Heide, Hernani Vasconcelos e Jorge Machado Moreira. Todos influenciados pelos conceitos do arquiteto e urbanista suíço Le Corbusier, um dos mais importantes do século XX. O projeto adotou um modelo artístico que surgiu no começo do século passado, o funcionalismo. O edifício de 16 andares foi construído a 9 metros de altura, sobre um plano apoiado em colunas em formato de pilotis.
O terreno ocupa um quarteirão inteiro no centro do Rio de Janeiro e o vão livre, sob a construção, tornou-se uma praça pública que permite livre circulação às pessoas. O quebra-sol, a fachada, para diminuir a incidência solar, foi um dos primeiros no mundo. Os jardins foram criados por Burle Marx e possuem esculturas de Bruno Giorgi. No interior, há obras de pintores entre Guignard, Pansetti e um painel de Cândido Portinari. Construído para abrigar a sede do antigo Ministério da Educação e Saúde, a obra também serviria para impulsionar o governo às modernizações pelas quais o Estado brasileiro precisava para se adequar às transformações internacionais da época. Para o grupo de intelectuais e artistas à frente do projeto, o ministério que ali funcionaria atenderia aos esforços de um novo projeto cultural para o desenvolvimento da nação e do país. Muito bem, voltamos e falando de cultura e música, porque mais de 7 mil alunos de escolas e instituições sociais mineiras participaram da série Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O espetáculo, que é gratuito para as escolas que se inscrevem previamente, é uma democratização da música de concerto. Vamos conferir nesta reportagem da Rede Minas de televisão. A última parada desse ônibus não é um destino qualquer. Por aqui, essa turma começa uma viagem pelo mundo mágico da orquestra. O que você veio fazer aqui hoje? Ver a orquestra. Eu vim ver um instrumento que eu nunca vi. Acho que a realização, de estar abrindo a mente deles também para coisas novas. Dentro da Sala Minas Gerais, a agitação é inevitável. Todos muito curiosos para ver o que vai acontecer. Tem sido assim desde 2008, ano de criação da orquestra. De lá para cá, mais de 90 mil estudantes já participaram dos concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Concerto didático, a gente parte da ideia que a gente vai oferecer a primeira experiência de orquestra, a primeira experiência numa sala para a maioria desses alunos. Então o que a gente faz? A gente elabora um tema e nós construímos um espetáculo a partir de uma pergunta. Então isso tem acontecido nos últimos anos. Neste ano a gente fez já uma edição parecida com essa, mas neste ano o tema é a magia da orquestra. Nesta edição dos concertos didáticos, o repertório escolhido mistura obras clássicas como Quebra-Nozes e Lago dos Cisnes com os sucessos contemporâneos como Harry Potter. A estratégia é utilizar elementos que já são conhecidos das crianças para promover a aproximação com o universo da música de concerto. Durante a apresentação, além de ouvir as músicas, as crianças recebem uma explicação do maestro sobre os instrumentos utilizados. Vamos escutar o som do violoncelo? A gente está mostrando quão vasto é o universo da música de orquestra. Então, terminar um concerto desse é reforçar a missão individual de cada membro da orquestra e da instituição, como eu disse, em mostrar que orquestra é soar junto, é agregar e fazer com que mais gente possa ter contato com o bonito e com o belo. Eu gostei mais dos instrumentos, eles cantando, fazendo. É muito bom, eu gostei demais. Muito bem, vamos falar então da TV SimLab e dos eventos que acontecem com a cobertura dela por completo. Aconteceu então um mega evento em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, no último sábado, dia 24 de maio, na Igreja Sara Nossa Terra, o Adoradores Fest, com a realização da produtora Celeste Pro e a cobertura da TV SimLab. Nós vamos conferir o que aconteceu neste evento. E vamos agora então falar de Tiago Celeste, o CEO da TV SimLab e da produtora Celeste Pro, criador deste novo ciclo de produção, o chamado Adoradores Fest, e que o objetivo é justamente dar oportunidade para novos talentos da música cristã e também para bandas famosas como a banda Kadosh, que estiveram na primeira edição deste evento.
Sempre tendo um diferencial, a banda Kadosh eram amigos da família do cantor Tiago Celeste, com influência de seus pais, o maestro Zezinho Cerqueira e a cantora Silvinha Cerqueira, em memória. E hoje, Tiago dá continuação do legado de seus pais. Confira nesse vídeo, eles cantando juntos, Kadosh e Tiago. Que Deus abençoe você, Tiago. Vamos embora pra frente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar aquela canção que eu gravei ela, você não tinha nem nascido ainda. Eu gravei em 81 essa canção. Gravei em 81. Nasci em 81. Na realidade, eu gravei em 82, você já estava com um aninho. Um aninho. Vamos embora, vamos cantar juntos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos
ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Deus abençoe, Silas. Obrigado, gratidão. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada apresentação, cada um de vocês. Valeu? Um abraço. Deus seja louvado. Mas temos mais convidados também presentes no Adoradores Fest. Uma figura pública, o vereador suplente José Messias, de São Caetano do Sul, que estava presente e deixou algumas palavras para o público. Glória a Deus. Todos sabem aqui que nós também temos a TV Sinlab, a qual ela tem, graças a Deus, tem crescido, tem ocupado espaço na mídia. Temos feito várias coberturas de grandes eventos. E também de um dos eventos nós conhecemos esse homem também cheio de humildade, um homem de Deus, um homem sério, chamado vereador José Messias, daqui de São Caetano do Sul. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou enfermeiro aqui na cidade. Eu atuo ali no bairro Olímpico, onde também moro. Sou enfermeiro há 25 anos. E há 8 anos eu recebi o convite para ingressar na política. E hoje eu estou na cidade como vereador suplente. Mas eu confesso para vocês que não é fácil a vida pública. A gente passa por um momento turbulento, né, na política. Mas Deus me deu essa missão. Há uns 15, 20 dias eu conheci o Tiago. E a gente sabe quando as pessoas elas são boas, quando elas são idôneas, quando a gente sabe separar o joio do trigo. E é por isso que eu estou aqui. Quando o Tiago me falou da Sara Nossa Terra, eu conheço a Sara Nossa Terra. Eu não sei se tem uma segunda igreja, mas tinha uma outra aqui em cima. Ou essa é a única aqui em São Caetano? Tem outra, não tem? Aqui, né? Que é me parece que é o pastor Bortoni, né? E já conheço a linha da igreja. Eu sou testemunhado da Congregação Cristã do Brasil. E quero agradecer o convite aí do Tiago. Eu vim aqui porque realmente eu conheço a igreja e conheço também há 15, 20 dias, já sei quem é essa pessoa. Deus tem me mostrado quem o Tiago é. É uma pessoa batalhadora como nós, é um menino de Deus, perdão chamar de menino, né? E obrigado a todos, que Deus abençoe, que Deus seja louvado. Eu me coloco à disposição, tá? É isso aí, muito obrigado. Deus abençoe, conte conosco sempre, viu, José Messias? Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus abençoe. E para encerrar, lembramos que o Adoradores Fest aconteceu no dia 24 de maio, na Igreja Sara Nossa Terra, aonde houve ali a realização justamente do Adoradores Fest, que é uma oportunidade para se descobrir novos talentos da música cristã e dar oportunidade para os veteranos da música. E com este incentivo, vamos ficando por aqui. Estaremos de volta com mais informações dos eventos da TV Sinlab e também dos acontecimentos religiosos e musicais e também comerciais. Também vamos falar agora de alimentos exportados, porque o Brasil exporta muitas coisas e muitos produtos. Agora, já pensou no mercado para exportar o acarajé? A Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolveu esse projeto. Vamos conferir nesta reportagem.
E falando do acarajé de exportação, a Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolveu um projeto e provou que é possível conservar sem comprometer o sabor do acarajé e a qualidade do alimento. A inovação permite que os bolinhos e os recheios sejam enviados em temperaturas ambientes para qualquer região do país e para o exterior, inclusive. A gente vai conferir agora na reportagem da TV Caatinga. Há 25 anos, Dona Leoneide atua na produção de acarajé, um símbolo da culinária afro-brasileira. O ponto dela fica em Juazeiro, no sertão da Bahia. A empreendedora recebe cerca de 1.000 clientes por mês. A receita utiliza feijão fradinho, cebola, sal, vatapá, camarão e outros recheios, tudo frito no azeite de dendê. O sonho dela é levar o acarajé para outras regiões do Brasil e até mesmo para o exterior. Já pensou você estar nos Estados Unidos ou então na Suíça e encontrar um acarajé lá numa prateleira do supermercado ou de uma delicatessen, né? Dizer, poxa, um acarajé aqui, tipicamente baiano, vou levar para casa. O desejo da empreendedora virou realidade com o apoio de pesquisadores da Univasf, que desenvolveram a técnica da liofilização para o acarajé. Esse método permite conservar o alimento por mais tempo através da desidratação, mantendo a qualidade e o sabor do produto. A ciência foi puxada, ela chegou com um problema real, nos pedindo uma solução. Estudar, por exemplo, embalagens, o formato em que esses produtos podem ser absorvidos pelos consumidores. O preparo começa com o congelamento do acarajé e dos recheios a cerca de 45 graus negativos. Em seguida, tudo passa pela liofilização, que retira a água sem alterar o gosto, o cheiro e nem a textura. O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente. Para consumir, basta acrescentar água quente ou morna e o acarajé volta ao sabor original. O trabalho foi reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu patente à Univasf. A instituição já soma 7 registros. O documento garante a exclusividade do uso econômico da criação por 20 anos e reforça o papel da ciência no desenvolvimento do semiárido. Os pesquisadores esperam que a inovação contribua para a culinária regional e gere novas oportunidades de negócios no Vale do São Francisco. Vamos também falar da Bahia, porque em Feira de Santana, lá na Bahia, aconteceu inclusive a 14ª edição do Festival de Sanfoneiros, que já é uma referência em todo o Brasil. Músicos de diferentes estados, inclusive, se reúnem para mostrar o talento e a diversidade e também a força do instrumento, que é símbolo, inclusive, da cultura nordestina. O festival também, ele acaba marcando o início das festas juninas na cidade. Veja agora na reportagem da TV Feira, emissora, inclusive, do setor nacional de comunicação. Foi ao som da banda Os Bambas do Nordeste e com participações especiais que a 14ª edição do Festival de Sanfoneiros em Feira de Santana começou. O evento, que já é tradição na cidade, reúne músicos de diferentes cantos do Brasil e celebra a potência da música nordestina. Todo, 9 sanfoneiros foram selecionados. O forró corre nas minhas veias há muitos anos, né? Meus pais são nordestinos, apesar de eu ter nascido em São Bernardo do Campo, a minha família é toda nordestina, a gente sempre escutou forró. Iveson, André e o pequeno Arthur vieram de Caruaru e não conseguiam esconder a empolgação para o festival. Aquele nervosismo, um friozinho na barriga e esse ano num espaço tão incrível também, né? Bom demais, né? Poder estar divulgando a sanfona, a cultura nordestina, um instrumento que é bem tradicional nosso mesmo, né? Com o tema Fusões Sonoras, o festival deste ano destaca como a sanfona pode se misturar com outros instrumentos, criando novas combinações musicais.
Todo ano a gente recebe cerca aí de 40 a 50 inscrições de sanfoneiros de todo o país. Esse ano nós selecionamos 9 sanfoneiros de 3 regiões, Nordeste, Sudeste e do Sul, né? E é um evento muito importante no cenário local, né? De Feira de Santana já é esperado, porque ele abre praticamente os festejos juninos. E estamos de volta e falando aí de uma reunião que aconteceu aqui em São Paulo, que é uma reunião de expressões da arte com matéria-prima, aquela matéria-prima brasileira, e aconteceu até o último domingo aqui em São Paulo. E as pessoas puderam visitar o Salão do Artesanato, que neste ano teve mais de 100 mil peças em exposição. O evento esteve no Parque do Ibirapuera. Vamos conferir este evento que já aconteceu. Dinalva pôde trazer as cestarias tradicionais do povo indígena Tariana do Amazonas devido às capacitações que recebeu do Sebrae e das linhas de crédito específicas para artesãos. Antigamente, quando não tinha isso, a gente era muito dependente de algumas organizações que vinham fazer esse apoio, né? E quando acaba essa ONG ia embora, a gente ficava de novo, né, sofrendo, esperando que outro viesse ajudar. E o Sebrae não, ele capacitou e ensinou a gente a caminhar com as próprias pernas. Saberes que muitas vezes são passados por gerações, como esta família que trabalha há mais de 30 anos com tecelagem manual. O meu sogro, ele é de Minas Gerais, mudou para o Espírito Santo, mas como já tem mais de 30 anos que ele faz tapete lá, e depois dele teve outras tecelagens também. Ele ensina, né, esse processo lá no Espírito Santo. O Ministério do Empreendedorismo tem mais de 220 mil artesãos cadastrados em todo o país. Gente que usa a criatividade para transformar madeira, palha, tecido e outros materiais em beleza para usar no corpo ou em casa. O tema do Salão do Artesanato deste ano é a arte que vem da fibra, uma homenagem às matérias-primas típicas de diversas formas de artesanato brasileiro, como o capim dourado, a carnaúba e a piaçava. Também um jogo de palavras que faz referência à resistência desses trabalhadores que vivem da cultura tradicional. Chegando à 19ª edição, o Salão do Artesanato reúne trabalhos de todos os estados brasileiros no Parque Ibirapuera, na capital paulista. A ideia do evento não é apenas fazer vendas diretas aos consumidores que vêm aqui. A proposta é conectar artesãos a lojas e outros revendedores. Eles fecham negócios não só na venda direta aqui, mas também negócios futuros, quando eles fazem pedidos, né, através desses lojistas. Então o evento ele movimenta a cadeia, né, de um ano para outro. Aprendi com minha tia e sempre gostei de fazer crochê. Amo fazer crochê. E agora sempre participo de curso de capacitação, assim, sempre me atualizando. Somos uma associação lá na Paraíba, 16 crocheteiras. Muito bem, vamos falar agora de ilusões. O cérebro humano vive nos enganando, não é isso? A exposição Museu das Ilusões, que acontece em Brasília e vai até o mês de setembro, traz diversas experiências que comprovam justamente essa questão. Vamos observar. Visitantes de todas as idades descobriram que nem tudo que pensamos ver é realidade. Eles aproveitaram experiências divertidas que brincam com o cérebro e a razão. Tem muita coisa que às vezes você não vê, quando você passa, você vai ver, fala, não, isso é verdade, né? Eu estou vendo, que eu estou olhando com meus próprios olhos. Eu achei muito legal porque uma hora você vê uma coisa, outra hora você vê outra. Aí é muito divertido. Em um espaço de 1.000 metros quadrados em um shopping aqui em Brasília, o Museu das Ilusões traz uma atração única na América Latina. São mais de 80 instalações, entre elas esta escultura feita de material reciclável, que ao projetar luz, reflete uma imagem diferente. O museu foi idealizado por este professor de física que levou experiências do mundo da ciência para o público. Já são mais de 20 cidades visitadas. Você está sendo enganado ao tempo todo. Quais são os motivos que surgem as ilusões de ótica? Primeiro, você não enxerga com os olhos, você enxerga com o cérebro. O olho só transforma luz em corrente elétrica. Segundo, você usa os dois olhos para olhar um mesmo objeto. Só que a imagem desse dedo nesse olho é diferente desse. E aí daí tem ponto que dá para fazer ilusão de ótica. Nem tudo que parece é.
Polícia Sim Lab News. E está entrando no ar a partir de agora o quadro Polícia Sim Lab News. Polícia Sim Lab News. E começamos falando de integração das polícias do Brasil e internacional. Chefes de polícia de 10 países da América do Sul se reuniram em Brasília para discutir a integração no combate ao crime organizado. O encontro, inclusive, foi promovido pela Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal, que tem a função principal de facilitar justamente esta cooperação entre polícias do mundo todo. Vamos observar. A criminalidade atravessa fronteiras e já não tem mais características regionais. No encontro em Brasília, líderes de segurança sul-americanos assinaram acordos de cooperação para fortalecer o compromisso da integração das polícias. Com a Argentina e o Paraguai, estamos atualizando o acordo do comando tripartite na Tríplice Fronteira. Eu estarei em Buenos Aires nesta sexta-feira, dia 30, para me reunir com os ministros da Justiça do Mercosul e com os ministros do Interior, onde assinaremos importantes acordos de cooperação. Um centro policial integrado na Amazônia vai facilitar o trabalho dos agentes de segurança, promovendo uma cooperação mais eficiente na região. Vamos começar um estágio operacional do Centro de Cooperação Policial da Amazônia nesse mês de junho, provavelmente dia 17, 18 de junho, e o funcionamento pleno no mês de agosto desse ano desse centro. E esse centro recebe o aporte financeiro do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, para que todos os países aqui que estarão operando conosco tenham o custeio dessa ação, da vinda dos policiais feita por nós, aqui pelo governo brasileiro. Para o secretário-geral da Interpol, o brasileiro Valdeci Urquiza, é essencial consolidar o apoio financeiro para fortalecer as polícias da região. A Interpol vai liderar esse esforço de diálogo com outras organizações para que a gente possa ter apoio financeiro para o desenvolvimento de atividades e para o desenvolvimento das polícias da região. Recentemente eu estive no Banco Interamericano de Desenvolvimento com o presidente do banco, onde assinamos já um acordo inicial e é uma das fontes possíveis de financiamento, mas a Interpol de fato vai assumir esse diálogo em nome dos países para obter recursos que possam ser utilizados no aparelhamento, na reorganização das polícias na região. Polícia Sim Lab News. E vamos agora ao segundo fato, falando de crianças e adolescentes que têm sido estimulados a praticar crimes na internet, o que inclui incentivo à automutilação, estupro virtual, maus-trato a animais e também a divulgação de conteúdos violentos. Os especialistas, inclusive, estão alertando para prevenir esse tipo de crime. O diálogo constante, então, com os jovens é a melhor solução. Mas vamos acompanhar nesta reportagem do Polícia Sim Lab News. Você sabe o que o seu filho faz durante a noite com a porta do quarto fechada na frente da internet? A maioria dos pais talvez não saiba exatamente. Ele pode estar jogando, pesquisando, vendo filmes ou sendo cooptado por criminosos em redes sociais obscuras para participar dos chamados desafios, em troca de dinheiro e até mesmo cometendo crimes. Um computador é uma janela aberta para o mundo, né? Então a pessoa não faz mais um crime na sua vizinhança, na sua redondeza, ele pode fazer um crime à distância e com várias pessoas ao mesmo tempo. Quando os filhos se envolvem em crimes e a polícia bate na porta, os pais tomam um susto. Recentemente, um adolescente participou de um desafio na internet que constava em jogar uma bomba incendiária em um morador de rua. Ele acabou identificado e apreendido, e o adulto que filmou a cena preso. Especialistas afirmam que esses crimes de ódio online são feitos por pessoas com traços de psicopatia, históricos de bullying e falta de imposições de limites.
De acordo com os estudiosos, eles encontram nas redes sociais ambientes propícios para esse comportamento. O psicopata fica relativamente anônimo, né? Eles sabem como manejar isso, eles sabem seduzir pessoas inocentes, muitas pessoas, jovens, adultos, eles acreditam em tudo que está na internet e isso facilita muito com que o psicopata aproveite-se dessa inocência para cometer crimes. Uma das soluções é a prevenção. Os pais saberem o que os filhos fazem na frente das telas e monitorarem o comportamento. Segundo os profissionais em saúde mental, o diálogo constante com os adolescentes ainda é o melhor caminho. A família tem que abraçar o dever de monitoramento dos filhos. Não é uma questão de ficar fiscalizando o celular, o que está escrevendo, mas é prestar atenção. O meu filho está mudando de comportamento? Que tipo de conteúdo ele está gostando? Ouvir a eles um pouco mais. Polícia SimLab News. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró. Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Fala galera, tudo bem? Espero que vocês e família estejam bem com saúde. Eu sou o Sargento Cavalcante, da Rota, 30 anos em Polícia Militar. Fala vocês, se vocês precisarem de um podcast, trocar uma ideia, trazer um pessoal bom aí para trocar ideia, vem pra SimLab. Eu falo pra vocês que eu já vi, certifico que é excelente. TV SimLab, essa eu aprovo. Tamo junto. Polícia SimLab News. E este foi o quadro Polícia SimLab News desta semana. Curto, mais informações de orientação e precisão para você. Até lá. Polícia SimLab News. SimLab Sport News. E está entrando no ar o SimLab Sport News. As informações esportivas sempre para você. Notícias do mundo esportivo. E começamos então falando da mais nova rampa de voo livre, com mais de 18 mil metros de extensão em Alfredo Chaves. Você sabe onde é que fica Alfredo Chaves? Vamos conferir então nessa reportagem esportiva para você. Ao todo, vamos percorrer 102 quilômetros saindo de Vitória e passando pela BR-262. Assim que chegamos em Alfredo Chaves, seguimos em direção à rampa de voo livre da Vila de Cachoeira Alta, distrito do município. E finalmente, chegamos ao céu. O pessoal de casa marcou presença. Aqui é um lugar onde que a maior parte dos pilotos aqui do estado iniciou no voo aqui, né? Então, nós estamos perto da capital, é o primeiro ano que está acontecendo uma etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente da categoria esporte aqui e a segunda etapa do Campeonato Capixaba. Então, é uma rampa que é referência aqui no estado para todo mundo. Vocês acharam que eu não ia no ar, né? Se enganaram. Tô aqui me preparando. Vamos lá? Primeiro de tudo, equipamentos de segurança, como o capacete. Aqui o Rodolfo afivela e fecha todos os mosquetões que me prendem à cadeirinha. É ela que me dá conforto e segurança na hora do voo. Tô tranquila. Acho que quando eu começar a correr é que vai dar um medo. Mas vai dar tudo certo. Galera,
Estamos no ar, a aproximadamente 500 metros de altitude, e a sensação é indescritível. Fora que a beleza aqui que é sensacional. Nesse momento, dá para sentir uma das graças do Espírito Santo, estar nas montanhas e daqui mesmo enxergar o litoral do estado. Aquele azul lá atrás, que se confunde com o céu, são as praias de Anchieta e Piúma. Fim do passeio, hora de aterrissar no Gol, o local em que os competidores finalizam as provas. Hoje o tempo tá bom para voo. Quem nos mostra isso são os urubus. Ele aproveita a massa de ar quente que está subindo e ele sobe junto. Com isso fica uma referência fácil para a gente. A gente vê o urubu, a gente vê que ele está subindo, a gente vai no mesmo canal dele. Foi possível estrear a nova rampa de voo com 18 mil metros quadrados de extensão. Esse tamanho todo possibilita a decolagem de até 10 pilotos ao mesmo tempo. A maior rampa de voo livre do estado. SimLab Sport News. Muito bem, vamos agora à última notícia falando de basquete 3 contra 3 ou 3x3. A temporada 2025 está acontecendo e os brasileiros querem vaga nesse circuito que é um circuito mundial e uma modalidade onde o país ainda não tem tradição. Vamos conhecer. Temporada agitada e calendário cheio de competições. A próxima parada desta turma do 3x3 será no Paraná, na segunda das 4 etapas do Circuito Nacional Road to Challenger. Boas competições para os times participarem, através disso se profissionalizarem também, né? Teremos mais uma em Londrina agora, dia 24, dia 25, teremos outra em Salvador e fechamos com o final do circuito em São Paulo, né? As 3 melhores equipes que terminarem esse circuito em São Paulo garante vaga para o Challenge em setembro. A equipe que for campeã garante vaga para o World Tour na China no final do ano. Depois de ser o melhor dos 16 times na primeira etapa em BH, o paulistano DC quer mais já no próximo torneio entre 24 e 25 de maio. A gente colocou nosso objetivo, que era sair campeão dessa etapa, da primeira etapa já passei na frente em pontos e o saldo foi positivo. Saímos campeões, que vale aquela tão sonhada vaga, né, no World Tour, que é onde todos os atletas de 3x3 querem estar. Os melhores campeonatos, né, que o World Tour é algo que a gente visa muito e a gente treina para isso, né, então a gente treina para sempre jogar os melhores campeonatos, né, porque, querendo ou não, a gente tem um time muito forte, então a gente precisa ter esse tipo de estímulo. Isso tudo em um momento que a modalidade, o basquete 3x3, vem ganhando cada vez mais espaço, tanto no Brasil quanto em nível mundial. Além da recente inauguração do CT próprio da modalidade no ABC Paulista, o 3x3 comemora também o aumento de vagas olímpicas de 8 para 12, já a partir de Los Angeles em 2028. É a chance do Brasil, depois do país ficar de fora dos Jogos de Tóquio e de Paris. Infelizmente, a nível América Latina, nossos atletas não têm um ranking muito alto, porque os torneios internacionais, que são os Challenge e World Tours, não são feitos na nossa região, no nosso continente, né? O objetivo de fomentar os clubes e atletas, logicamente, a modalidade é se prepararem, logicamente, competitivamente, internamente e externamente, para assim, né, chegar mais próxima de uma vaga olímpica, que também é um dos nossos objetivos. A gente visa, não só nos clubes, mas também na seleção brasileira, buscar o maior número de atleta possível, para ter uma demanda mais forte de alto nível de esporte. Então a gente acredita que essa demanda é muito forte, botando 12 times lá fora, não só isso, mas querendo campeonatos como esse, o Challenge Internacional que tem no Brasil, vai abrir a porta para muitos outros jogadores vestir a camisa da seleção brasileira e mostrar seu valor lá dentro da instituição. SimLab Sport News. E com esta última informação, o SimLab Sport News vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. SimLab Sport News. Muito bem, vamos falar agora então dos eventos da SimLab, inclusive que acontecerá agora no próximo sábado, dia 31 de maio. Será uma convenção SimLab, lá em Limeira, que é no interior aqui de São Paulo,
com o objetivo, o propósito de dar apoio aos ministros evangélicos e também às suas igrejas. O encontro será realizado com pastores de vários lugares e regiões. O objetivo, a finalidade, é de ter comunhão e fazer também o network e as menções honrosas de documentos oficiais da instituição SINLEB para agregar os mesmos nos seus respectivos ministérios. Inclusive, o evento é aberto ao público e conta muito com eventos como música, palavra e testemunho. E você está convidado. E como eu falo sempre, o jornal SINLEB News está chegando ao seu final, mas antes de encerrarmos, vamos falar também sobre a Amazônia Azul, que é uma área marítima brasileira, que tem aí uma superfície do mar, uma espécie em cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. E é cheia de riqueza. E há uma necessidade, inclusive, de se equilibrar a exploração e a preservação. A reportagem é da TV do Espírito Santo. Vamos observar. E quando falamos em Amazônia Azul, é uma área marítima brasileira, que inclui a superfície do mar, as águas sobrejacentes e o solo e subsolos marinhos. Uma área que tem aproximadamente 5,7 milhões de quilômetros quadrados, com muita riqueza, e que precisa, justamente nesse momento, equilibrar a exploração e a preservação. E você vai conferir tudo nesta reportagem da TV do Espírito Santo. Então, vamos a ela. Existe uma outra Amazônia e ela é azul. No entanto, a sua existência ainda é pouco conhecida por boa parte dos brasileiros. Mas pode ser que essa realidade mude em 2025. É que o Brasil vai sediar uma das maiores conferências mundiais sobre o clima, a COP30. E os desafios em torno da exploração dos recursos do mar podem se tornar mais evidentes. Ao longo da costa brasileira existe um tesouro tão valioso e rico em biodiversidade que só pode ser comparado com a floresta amazônica. Uma faixa d'água com quase 6 milhões de quilômetros quadrados de oceano, conhecida como Amazônia Azul. Desse território marítimo, o Brasil retira 85% do petróleo, 75% do gás natural e quase metade de todo o pescado consumido internamente. É responsável por 95% da comunicação via internet por meio de cabos submarinos que interligam o Brasil ao resto do mundo. A economia do mar representa 29% do PIB do país. A Marinha do Brasil calcula que a contribuição do oceano à economia nacional já ultrapasse 1,74 trilhão de reais. Essas duas atividades, os recursos naturais e esses recursos vivos, né, da biodiversidade, precisam coexistir. E esse é o grande desafio. Né? Por exemplo, aqui a gente tem baleias, golfinhos, e eles são impactados, por exemplo, pelo tráfego dos navios. Eles podem ser atropelados, que a gente chama de ship strike, ou colisão com os navios. E isso impacta muito esses animais, né, que são responsáveis, inclusive, por captar, sequestrar o CO2, o dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo e muito para a regulação do clima, que é o tema da atualidade, né? Esse ano, inclusive, a gente vai ter a COP30, né, a Conferência do Clima, que acontece no final do ano aqui no Brasil, que vai debater toda essa questão e os olhos de todo mundo vão estar voltados para o Brasil para saber o que os governos estaduais, municipais, federal e as empresas estão fazendo para preservar esses recursos. A expressão Amazônia Azul foi criada há mais de 20 anos pela Marinha do Brasil. Uma forma de popularizar e ampliar os debates em torno da exploração sustentável dessa faixa de mar, por onde circula boa parte da riqueza brasileira. E com essa última informação, o jornal SINLEB News vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Acompanhe as edições anteriores no aplicativo da SINLEB e não esqueça, estaremos de volta a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá!
Jornal Sim Lab News.